Olá turma, tudo bem galera? Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de porcentagem, tá bom? Dentro da matemática financeira, tá certo? E aqui nós vamos resolver algumas situações, né, algumas questões, para que a gente treine um pouquinho, né, desse nosso conteúdo, que é o conteúdo de porcentagem, tá certo? Aqui eu tenho, ó, para cada número preencher o que se pede, ou seja, eu coloquei vários números aqui, ó, em forma de porcentagem, 5%, 8%. Lembra que a porcentagem, a gente coloca um número mais um traço na vertical e dois círculos, isso aí é o símbolo da porcentagem. Então, se eu tenho aqui, ó, 5 e eu coloquei o símbolo da porcentagem, nós vamos ler o que? 5%, tá bom? Aqui, qual vai ser a leitura? 8%. Então, é bem tranquilo a leitura de porcentagens, né? De números percentuais aqui, ó. A gente vai falar o número normalmente, 12, o que? Por cento. 35%, né? 45%, 70%, 93%. Então, veio o número, você vai ler o número normalmente e apareceu o símbolo na frente, vai ler por cento, símbolo da porcentagem. Tá bem aqui, ó. Traço vertical, né? Aqui no inclinado, na verdade, inclinado com dois círculos. Então, aqui, ó, no primeiro vai preencher o que se pede. Eu tenho aqui a porcentagem, 5%, eu quero a leitura. Nós vamos fazer como 5%. 5%. Lembrando, número normal 5, aqui eu leio como por cento. 8%. Isso, eu vou colocar 8%. Então, vou responder todas as questões de leitura, tá bom? Depois todas de fração, depois todas de número decimal. Aqui vai ser como? Seguindo a ideia, 5%, 8%, 12%. Então, vai ser 12%. Bem tranquilo. Aqui, ó, 35%. 35%. Aqui, 45%. 45%. Bem tranquilo. 45%. Essa aqui, como é que nós vamos ler? 70%. Então, vai ser como 70%. Bem tranquilo. E essa aqui, 93%. 93%. Então, pessoal, as questões que envolvem, né, a leitura de porcentagem é bem tranquilo. Então, vai ser a leitura do número normalmente e só vai acrescentar qual palavrinha? Por cento, que é a representação do símbolo. 5%, 8%, 12%, 35%, 45%, 70%, 93%. É bem tranquilo aí a leitura dessas porcentagens. No próximo aqui nós temos o que? Nós temos a fração. Vamos lembrar aí que toda porcentagem ela pode ser escrita como uma fração centesimal. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui a porcentagem 30%, isso aqui é a mesma coisa, ó, que 30 sobre 100, né? 30 centésimos. Se eu tenho aqui, ó, 42%, nós podemos transformar a fração, ó, 42 centésimos. Por quê? Porque toda porcentagem, galera, ó, toda porcentagem nada mais é do que uma fração em que o denominador vai ser 100. Então, porcentagem nada mais é do que uma fração, né? Vai ter uma fração em que o denominador vai ser sempre 100. Então, seguindo essa ideia, a fração aqui é 5%, vai ser uma fração, vou colocar um traço de fração, que o denominador é sempre quanto? 100. Qual número fica em cima? O número 5. Então, vai ficar a fração com 5 centésimos. Isso é a mesma coisa, 5 centésimos, é a mesma coisa que 5%. Aqui é a representação em porcentagem e aqui é a representação fracionária. Que 8%, vamos lembrar, toda fração
né? Toda porcentagem é uma fração em que o denominador vai ser sempre quanto? 100. Quem fica em cima, se é 8%, o número 8 centésimos. Quer dizer que eu tenho o todo dividido em 100 partes e o que eu quero saber é 8. Por isso que nós dizemos 8%. A mesma coisa que 8 centésimos. Novamente aqui é 12%. 12%, toda porcentagem é uma fração em que o denominador é sempre 100. Se é 12%, são 12 partes de 100. Ou seja, eu peguei o todo, dividi em 100 partes e quero considerar 12. 12 centésimos é a mesma coisa que 12%. Seguindo essa linha, 35% é uma porcentagem, certo? Sabemos que porcentagem, toda porcentagem é uma fração, aqui o traço de fração, em que o denominador é sempre 100. Se é 35%, eu vou colocar o 35 em cima, vai ficar 35 centésimos, é a mesma coisa que 35%. 45% acontece a mesma ideia, fração em que o denominador é 100, por se tratar de 45%, e o numerador fica com 45 centésimos. 45 centésimos é a mesma coisa que 45%. 70% é uma fração em que o denominador é 100 e o numerador vai ser quanto? 75. Então, 75 centésimos é a mesma coisa, é 70, né, gente? Corrigir aqui, ó, 70. O centro é a mesma coisa que 70 centésimos, correto? E a última aqui, para fechar essa parte, né, de número fracionário, 93%. Sabemos que 93% ele é uma porcentagem. Olha o símbolo de 93%. Está vendo? O cento é uma porcentagem. Se é uma porcentagem, eu posso transformar em uma fração centesimal, em que o denominador é 100. Quem fica em cima? O 93. Então, nós pegamos todas as porcentagens e transformamos em fração centesimal. É a mesma coisa a representação, certo? E agora aqui, para nós, né, finalizarmos a parte de números, certo? A parte de números decimais. Então, nós sabemos que as porcentagens, além de ser representadas dessa forma, com o número e na frente o símbolo de porcentagem, né, de porcento, ela pode ser escrita também como uma fração centesimal, né, toda fração que o denominador é 100, mas pode ser escrita também na forma de decimal. Nós aprendemos na aula anterior, é só você botar um pouquinho aí, que a gente consegue, ó, 5 centésimos ou 5% é a mesma coisa que 0,05. Vamos lembrar aqui um pouquinho? É só dividir, ó, numerador divide pelo denominador. 5 dividido para 100. 5 dividido para 100 não pode. Vou acrescentar 0 e um 0, aqui para equilibrar a quantidade de casas decimais. 50 por 100 não dá. Você acrescenta 0 e 0 aqui no quociente. Agora dá 500 dividido para 100, dá quantas vezes? Dá 5. 5 vezes 100, 100, 200, 300, 400, 500. Então dá quanto? 500. Para 500, nada. Então, 5 sobre 100 é a mesma coisa que 0,05. Ó, 0,05. 8% é a mesma coisa que 8 centésimos. Que vai transformar em uma decimal 0,08. Vamos pegar aqui, ó, 8 dividido para 100. É só dividir, ó, numerador pelo denominador. 8 dividido para 100. 8 não dá, vou acrescentar um 0 e um 0, aqui para equilibrar a quantidade de casas decimais. Ok? Não deu 80 para 100, não dá, acrescenta outro 0 e 0 aqui no quociente. 800 dividido para 100 dá 8. 8 vezes 100. Conta aí 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então, 800 vezes dá 800. Para 800, nada. Então, dá 0,08. Seguindo essa ideia, galera, é fácil. Então, 12%, que é 12 centésimos, vai ser 0,12. 35%, que é 35 sobre 100, ao dividir aqui, 35 por 100, dá 0,35. 45%, que é 45 centésimos, vai ser 0,45. 70%,
que é 70 centésimos, é a mesma coisa que 0,70 ou 0,7. E 93%, que é 93 centésimos, é a mesma coisa que 0,93. Então, um número desses aí eu posso estar representando, por exemplo, 5%. Posso representar na forma de porcentagem, posso representar na forma de fração centesimal, onde o denominador é 100, e posso representar dessa forma também. Assim como o 45%, eu posso representar na forma de porcentagem, posso representar na forma de fração centesimal, em que o denominador é 100, e posso representar também na forma decimal, 0,45. Então, essa questão, galera, só foi para a gente trabalhar um pouquinho sobre o conceito de porcentagem, sobre a leitura da porcentagem, que é bem tranquilo, e suas representações. Além dela ser representada nesse formato, ela pode aparecer na forma de fração e pode aparecer também na forma decimal. Então, espero que vocês tenham gostado.